Oi, gente, boa tarde. Eu vou apresentar agora para vocês o meu seminário, que tem o tema do MASP. Ele foi principalmente baseado no livro MASP, Estrutura, Proporção e Forma, de Alexandra Cárdenas, e na tese Lina 3x2, de Carlos Eduardo Comas. Eu vou começar falando dos participantes da idealização do museu, o histórico de como ele surgiu, e depois eu vou falar como ele se aplica no contexto, e em seguida fazer a apresentação e análise da obra. Então vamos lá. Bom, como todo mundo aqui deve saber, esse é o edifício do Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, mais conhecido simplesmente por MASP. Ele foi concebido em 1957 e inaugurado em 68 na Avenida Paulista, em São Paulo. É um museu privado sem fins lucrativos e é considerado o mais importante acervo de arte europeia do Hemisfério Sul. Reúne cerca de 10.000 obras, incluindo pinturas, esculturas, objetos, fotografias, vídeos e vestuário de diversos períodos, abrangendo além da europeia, produção africana, asiática e das Américas. É o primeiro museu moderno do país e foi, na época, um grande desafio arquitetônico e estrutural. Arquilina de Enrico Bo, arquiteta moderna de terceira geração, é uma das figuras mais importantes da arquitetura latino-americana. Nasceu em Roma, na Itália, em 5 de dezembro de 1914, e sua formação se deu na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma durante a década de 30. Trabalhou em diversas revistas, e também com Pietro Bardi, quem se tornaria seu marido. Além disso, fundou seu próprio escritório, mas infelizmente o teve bombardeado por conta da guerra. Após o casamento, os Bardi decidiram uma mudança para o exterior e escolheram o Brasil como destino. Lina embarca então em uma viagem arquitetônica, onde achou um lugar em potencial para aplicar suas ideias, porque percebeu a possibilidade de concretizar novas propostas de cultura e arquitetura, visto que aqui era um país de recente formação e livre daquele ambiente de guerra. Lina, que esteve diversas vezes envolvida com o restauro e a reciclagem de velhos edifícios e era entusiasmado pela arte popular, pode ter amado o vernáculo, o primitivo, mas nunca abdicou de uma sensibilidade erudita. Faleceu aos 77 anos em São Paulo, no dia 20 de março de 1992. Advindo ao Brasil em 1946 e naturalizada brasileira em 51, aqui vemos uma cronologia básica e geral de suas principais obras realizadas aqui no nosso país. Para começar essa história do surgimento do museu, é preciso ressaltar três figuras importantes: o trio de ouro do MASP. A própria arquiteta Lina Bobardi, já apresentada, Pietro Maria Bardi, seu marido, e por último, mas não menos importante, o jornalista e empresário político Assis Chateaubriand, quem deu a ideia e cujo museu recebeu o nome. Vou começar então com Pietro Maria Bardi, que nasceu em 21 de fevereiro de 1900 em La Spezia, pequena cidade italiana no Golfo de Gênova. Durante a juventude, trabalhou como operário assistente e aprendiz num escritório de advocacia, mas logo inicia de fato sua carreira jornalística, participando de artigos e publicações em jornais para então produzir livros, manifestando por toda a sua vida seu estilo polêmico e a crítica baseada no conhecimento profundo e na vivência cotidiana da arte, da política e principalmente da arquitetura. Após a Segunda Guerra, Bardi conhece a arquiteta Lina Bo no Studio d'Arte Palma, em Roma, que Bardi havia criado em 1944 e era um importante centro de pesquisa e venda de arte. Eles se casam e vêm para o Brasil, trazendo uma significativa coleção de obras de arte e peças de artesanato, que deverão ser apresentadas numa série de mostras. Bardi organiza então a Exposição de Pintura Italiana Moderna, em cujos salões encontra o empresário citado Assis Chateaubriand. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, conhecido como Chateaubriand ou Chateau para os próximos, nasceu em 4 de outubro de 1892 em Umbuzeiro, na Paraíba. Foi jornalista, escritor, empresário, mecenas, advogado e político. Começou escrevendo para jornais de Pernambuco aos 15 anos e cursou a Faculdade de Direito do Recife. Já no Rio de Janeiro, começou advogando e trabalhando para o Jornal da Manhã, destacando-se com rapidez. Compra o jornal em 1924.
Cria a revista semanal O Cruzeiro, em 28, que na época era a mais lida do país, segundo Bard. Em 1930, abre a Agência de Notícias Meridional e em seguida funda Diários Associados, que em 1935 a amplia e cria a Rádio Tupi, que viria a tornar-se em 1950 a Rede Tupi, primeira emissora de televisão brasileira e da América Latina. Também foi eleito senador nos estados da Paraíba, em 52, e do Maranhão, em 55, além de presidente da Associação Brasileira de Letras, em 1954. Lá em 1946, quando Lina e Pietro embarcaram no Rio de Janeiro, ela ficou impressionada com a natureza da cidade. Foram recebidos por um amigo jornalista brasileiro, Mário da Silva, que os ajudou a obter o Salão Nobre do edifício do Ministério de Educação e Saúde, hoje Palácio Gustavo Capanema, então recém-inaugurado, onde apresentam as duas coleções que trouxeram da Itália. Foi ali que Pietro encontrou Chateaubriand, o rei da comunicação, um dos primeiros visitantes, muito interessado em suas obras. Comentou com Pietro sobre a sua intenção de criar um novo museu, e então, em um dos seus próximos encontros, finalmente Chateaubriand o convidou para ser o diretor desse futuro museu. Pietro disse que o promotor continuava com uma dúvida: onde sediar o museu? As opções eram duas, ou Rio de Janeiro ou São Paulo. A indecisão permaneceu até confessar sua preferência pela terra que produzia a riqueza de então, o café. E acabaram paulistas. Quando nós era di 46, si pensò di fare un museo. Si pensò di fare un museo, o Chateaubriand chiamava questo museo di arte antica e moderna. Dico, dottor Assis, non dà di fare arte antica e moderna, arte è una sola, vero? Vale antica, moderna, futura, no? E Chateaubriand ha consentito di dare a questo museo il nome sempre di Museo di Arte. In questo tempo non esisteva nada in San Paolo perché non esisteva neanche una galleria commerciale, non esisteva nada. Si chegava con un nuovo museo di tipo completamente differente, che invece di presentare opera, além di presentare opera, istituì a scuola. In 3 anni, nos primeiros 3 anni, nós reclutamos cerca di 1000 alunos. Logo que se teve a iniciativa de se formar o Museu de Arte, sua sede estava localizada na Rua 7 de Abril, em São Paulo, e contava com Edmundo Monteiro como presidente. Lina projetou os espaços no segundo andar do edifício denominado Guilherme Guinle, cujo projeto era de autoria do arquiteto francês Jacques Pilon, autor também do prédio da Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Porém, com o sucesso do museu, que acabou por ocupar mais 2 andares, devido aos acervos e atividades estarem em expansão e também pelo crescimento dos diários associados, percebeu-se que era hora de um novo local para o museu. Existia um terreno na Avenida Paulista que tinha sido ocupado por um edifício eclético, o Trianon, que era um clube de elite com restaurante, salão de baile, galerias e terraço, um local de muitos eventos sociais importantes. Esse terraço era constituído pelo Belvedere no nível da Paulista, e com ampla vista para a Avenida 9 de Julho e a área do centro da cidade. O terreno era da Prefeitura de São Paulo, e seu doador Joaquim Eugênio de Lima impôs uma exigência testamentária de que qualquer construção ali realizada deveria manter essa vista, e que se a cláusula não fosse cumprida, o terreno retornaria aos herdeiros da família. Depois da demolição do Trianon, pavilhões temporários construídos no lugar abrigaram a primeira Bienal de São Paulo. Os patronos da Bienal propuseram implantar no terreno a sede do Museu de Arte Moderna, o MAM, de São Paulo. Afonso Eduardo Reide foi o autor desse projeto, realizado em 1952, e se tratava de um edifício triangular com pilotis predominante aberto no nível da Paulista, com galerias nos 4 andares superiores e um grande teatro semi-enterrado, com entrada separada pela rua mais baixa e brises que protegiam em 2 lados as galerias envidraçadas. Portanto, o projeto proposto
não considerava amplamente a preservação do Belvedere, então acabou sendo recusado. A prefeitura, sob o governo de Adhemar de Barros, em novas propostas, estava desenvolvendo somente um projeto de banheiros públicos. Foi a partir disso tudo que Lina tomou a luta para si, ou melhor, para um bem maior e público, o MASP. Na verdade, a proposta de pilotis de rede seria uma solução aceitável para manter a vista desimpedida. O próprio Belvedere Trianon tinha muitas colunas. Porém, a escolha de Lina de se ter pórticos longitudinais, além de manter melhor essa vista, carrega mensagens e abre possibilidades, porque traz o desejo de se ter uma praça pública coberta, com uma gama extensa de possíveis usos. O MASP, o famoso vão, não é uma excentricidade para ficar, o pessoal ficar espantado, dizendo, poxa, que coisa enorme. Não, quer dizer, aquilo que em linguagem assim popular se chama uma frescura arquitetônica. Não foi não, é que aquele terreno é um terreno doado por uma família, antiga família de São Paulo, que deixou o Belvedere que tinha antigamente, do Trianon, que devia ter ficado sempre na história da cidade e não podia nunca ser destruído, porque nesse caso o terreno teria voltado aos herdeiros. Aí, a um certo momento, o Belvedere foi destruído pela prefeitura. Telefonei e digo, Edmundo, olha uma coisa, Edmundo tinha Procuração Geral dos Diários Sociais. Digo, olha uma coisa, passei lá no Trianon, a prefeitura vai fazer umas toaletes públicas com jardim, digo, uma coisa que não tem, é um terreno maravilhoso. Eu queria fazer o prédio do museu lá. Como você vai fazer? Digo, você procura Adhemar de Barros e diz que se ele faz o prédio para o museu, você dá a ele o apoio completo de todos os jornais do Brasil, 23 jornais, rádio e televisões, para a campanha à presidência da República de Adhemar de Barros. É formidável! O MASP se localiza na Avenida Paulista, número 1578, no bairro Bela Vista, área central de São Paulo, entre as ruas Professor Otávio Mendes e Plínio Figueiredo, com fundos na rua Carlos Comenali, do lado oposto da avenida. Em frente encontra-se o Parque Tenente Siqueira Campos, antigo Parque Trianon, uma área de proteção ecológica por contar com espécies da Mata Atlântica. Sob o edifício encontra-se a passagem subterrânea Dar Elias Kutaiti, antigo túnel 9 de Julho, construído em 1938 e que dá prosseguimento à Avenida 9 de Julho, desde o centro da cidade em direção aos bairros. Historicamente, a concepção da Paulista faz parte de um complexo processo cuja contribuição se deu a partir da urbanização de São Paulo. No final do século XIX, a cidade foi marcada pelo crescimento econômico e consequente aumento populacional. Foi comum o acréscimo de loteamentos e a abertura de novas vias, como a própria Avenida Paulista, que foi aberta em 1891. Em 1912, foi a primeira a receber pavimentação de asfalto e era caracterizada única à época, pela grande largura com amplos passeios. Nessa época, havia uma lei que só se permitiria novas construções em que a edificação principal fosse bem afastada do eixo viário, gerando amplos recuos frontais. E assim permaneceu, com um perfil estritamente residencial, até o fim da década de 1950. A partir do momento que São Paulo passou a ser considerada uma metrópole, a legislação municipal permitiu a construção vertical fora do centro da cidade, ou seja, a avenida passou a receber, além de acentuada verticalização, variados tipos de usos e ocupações. Situando o projeto do MASP em relação ao contexto do entorno próximo, hoje a Avenida Paulista se caracteriza em sua grande maioria por altos edifícios públicos, comerciais ou de escritórios, e isso faz a grande escala ser protagonista desse local. Dois dos principais exemplos de edifícios próximos são o Conjunto Nacional e o Edifício das Nações Unidas. O Conjunto Nacional é um centro comercial e se caracteriza pela mistura de diferentes usos em uma mesma estrutura urbana,
residencial, comercial, de serviços e lazer. Foi construído em 1955 e é um projeto de David Libeskind. Apresenta restaurantes, escritórios e outros tipos de estabelecimentos de comércio e prestação de serviços, como drogarias, casas de câmbio, academia, lojas, além da maior livraria da América Latina em área construída, a Livraria Cultura. Conta com terraço e jardim, o solo de pilotis e a torre propriamente dita, com 25 pavimentos. O Edifício das Nações Unidas, com projeto de 1953, foi inaugurado em 62 e o autor é Abelardo de Souza. Também possui uso misto, comercial e residencial. O conjunto é disposto em 2 blocos perpendiculares com 18 pavimentos, com térreo de uso comercial, que ora são serviços, ora circulação e acesso para os moradores, permitindo que os cidadãos atalhem por dentro da galeria, já que possui entrada principal pela Paulista e secundária pela Rua Carlos do Pinhal. O edifício também conta com elementos como brises horizontais e janelas em fita ao longo de toda a sua fachada frontal. Além desses 2 edifícios mencionados, ao longo da avenida também encontramos o Banco Sul-Americano do Brasil, de Rino Leve, com projeto de 1960 a 63, o edifício da Federação das Indústrias, o Fiesp, de 1975, do Escritório Rino Leve Arquitetos Associados, e que teve seu térreo e subsolo modificados posteriormente por Paulo Mendes da Rocha, e o edifício Quinta Avenida, de Pedro Paulo de Melo Saraiva e Miguel Juliano de Silva, datado de 1959. Sob esse contexto urbano apresentado, surge o MASP como uma surpresa no percurso, chamando atenção para o seu tamanho. Diferenciando-se do entorno, faz a descontinuidade do skyline, destacando sua horizontalidade, além do vazio formado pelo belvedere, que contrasta com a barreira dos usos e das ocupações térreas dos edifícios verticais ao longo da avenida. Na vista, em direção aos bairros, contém o Parque Siqueira Campos, o que aumenta a liberdade visual do entorno, criando um respiro dos paredões de blocos que se alinham na avenida. Ao longo de todo o século XX, a arquitetura recebeu cada vez mais a influência de novas técnicas e processos de construção mais complexos, como o concreto armado e o pretendido, o emprego de materiais pré-fabricados, painéis modulados e também janelas e cortinas de vidro. Nos anos 1940, chegou ao Brasil uma série de arquitetos europeus, mesma época em que Lina Bobardi veio para ficar. No Rio de Janeiro, o próprio edifício do Ministério da Educação e Saúde, tão admirado por Lina quando chegou ao Brasil, e toda a sua história de construção, que, como sabemos, contou até com a participação de Le Corbusier, é um verdadeiro divisor de águas na história da arquitetura brasileira. Depois disso, no final da década de 50, se deu início à construção da cidade de Brasília, com o plano piloto urbanístico de Lúcio Costa e toda a arquitetura de Oscar Niemeyer. Tudo isso marcou a história como um grande desafio para o país, que se empenhava em executar esse plano em curtíssimo tempo. Já em São Paulo, recebe grande relevância a tradição de formação de engenheiros arquitetos, destacando João Batista Villanova Artigas e o seu projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAUSP. Uma das principais referências para o MASP foi o Museu de Arte Moderna, o MAM, do Rio de Janeiro, que, como a gente sabe, também é de rede. Um projeto que vai de 1954 a 67. A obra possui grande expressão estrutural visual, com alta qualidade arquitetônica. O projeto é monumental, mas paradoxalmente singelo e aconchegante. Gera um espaço público, livre e coberto, comunicando o edifício com a natureza, mesmo que não tão natural assim, da Baía de Guanabara e os jardins de Burle Marx, no aterro do Flamengo. As salas de exposição têm grandes planos de vidro que reforçam a relação dos ambientes internos com o exterior, a paisagem exuberante do Rio de Janeiro. Lina tentou fazer no MASP a escada principal de acesso com forma helicoidal de centro aberto, similar à que Rede utilizou no MAM. Porém, o diâmetro necessário dessa escada para garantir conforto aos usuários ultrapassava a direção dos eixos estruturais, então teve que descartar essa proposta e adotar uma outra solução. Lina, também inspirada por Reid, executou as saídas de água pluvial da cobertura resolvidas por meio de gárgulas, que deixam a água cair livremente arremessada aos espelhos d'água externos, fundamentais para a proposição do paisagismo em cada caso,
mais urbano no MASP e mais bucólico no MAN, com paisagismo de Burle Marx, como já falei. Além disso tudo, o uso de materiais como concreto armado e protegido e vidros nas fachadas, além dos vãos livres abertos ao uso público, também fazem com que as obras se interrelacionem. Vale ressaltar também que o partido estrutural do museu proposto por Lina é antieconômico quando comparado ao museu de rede, que é rebuscado, mas não tão pretensioso. O terreno e programa excepcionais do Museu de Arte de São Paulo justificam aquele grande vão. Outra relevante referência de Lina para o museu foi sua própria proposta para o projeto do Museu de São Vicente, de 1951. Nesse museu à frente do oceano, a notável presença de pórticos transversais de concreto, com 20 metros de vão e 2 andares de altura, se repete em ritmo similar ao que acontece no MAN de rede e serve para, parecido como vemos no MASP, sustentar 90 metros de bloco suspenso e com fachadas envidraçadas. Lina já tinha rejeitado o pilotis e a planta livre nesse estudo, garantindo forro liso no andar superior e térreo praticamente desimpedido, a não ser pela escada aberta entre eles. Em São Vicente, os pórticos são mais simples e a suspensão da caixa é virtual. A laje intermediária se apoia nos montantes retos. A caixa se fecha por todos os lados menos o sul, com vista para o mar. Lina pensou em trazer o esquema de pórticos para o cenário de São Paulo, mas os pórticos longitudinais neutralizam qualquer leitura do edifício como um simples protótipo de validação. A concisão do MASP é impressionante e ajuda a estabelecer um marco. Sua singularidade conversa com a singularidade da coleção de arte interna e ajuda a estabelecer um monumento cultural. Há também referências e similaridades com outras obras e arquitetos que ajudaram Lina Bo Bardi a realizar o projeto do MASP. E nisso está incluso o partido estrutural que ela adota, o exoesqueleto estrutural, que também foi adotado por outros arquitetos brasileiros em algumas outras obras. E também o uso do pórtico, que ambos são oriundos de Mies van der Rohe, mas eu não vou me aprofundar muito nisso por motivos de muita complexidade para pouco tempo. O projeto do MASP passou por várias etapas, inclusive pelos estudos croquisados de que seria muito similar ao projeto de São Vicente, com pórticos transversais perpendiculares à avenida, e já com volume suspenso, deixando o térreo livre. O projeto estrutural contou com a participação de José Carlos de Figueiredo Ferraz e então mudou de proposta. Foram reduzidos a 4 os pilares ocos dispostos no sentido longitudinal do bloco. Mesmo já tendo definido a direção das vigas, a evolução do projeto ainda se deu em várias versões, como a dos ambientes inferiores, que em uma delas, a inclinação do auditório, na parte da plateia, aproveitaria a declividade do terreno, se assentando sobre ele, e também propõe uma marquise no nível do belvedere. Mas a grande diferença é que o bloco suspenso antes era praticamente fechado, com apenas um grande rasgo de abertura horizontal no nível da administração, tendo a pinacoteca iluminada por sheds. A cobertura agora é uma laje plissada opaca, e a caixa opaca é transparente, com uma parede cortina de vidro. Os pedestais abaixo dos pilares contêm os espelhos d'água no mesmo nível da esplanada. A inauguração em novembro de 1968 foi feita pela Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Chateaubriand não pôde ver sua invenção inaugurada no novo prédio, pois havia falecido em abril daquele ano. E fiz aquele vão grande, com uma altura tudo baixo, porque naquele tempo a Paulista não tinha arranha-céu, nada, né? Então, com o grande vão, que devia ser para exposições, jardins, playground de crianças, assim, e 80 metros de luz, que era uma coisa internacional bastante interessante. Ferraz fez todo o cálculo de coisa de concreto. Eu fiz questão, brigando com todo mundo, de usar a patente dele de protendido, porque é protendido. Em vez de usar o Freycinet, tive a coragem de fazer a coisa dele nacional, muito bonito. Ele é um gênio, né? Aí em 68 foi inaugurado o prédio. Para ser bem preciso, a localização geográfica do MASP é de 23 graus, 32 minutos, 56 segundos sul e 46 graus, 38 minutos e 19 segundos oeste,
e o espigão da Avenida Paulista está situado a 860 metros de altitude. Sua topografia é irregular, apresenta um desnível descendente de 13 metros entre a Avenida Paulista e a Rua Carlos Comenari, e fica num quarteirão pentagonal em declive. A construção possui faces longitudinais voltadas ao sentido nordeste e sudoeste, e faz com que a insolação não tenha grande incidência nas maiores fachadas. O acesso principal se dá pela Avenida Paulista, levando à esplanada, o Belvedere, localizado no nível 0. Lá se direciona o encaminhamento, pela concepção bipartida, para cima ou para baixo. Os acessos para o edifício são pelos elevadores, perpendiculares à avenida, ou pela escada em L, com seu patamar palanque de primeiro lance paralelo à Paulista. Há também uma outra escada em L que leva para os níveis abaixo do térreo. O outro acesso acontece diretamente para o hall cívico no nível -9 pela Rua Carlos Comenari, no encontro das vias Plínio Figueiredo e Professor Otávio Mendes, e é muito pouco utilizada, se tratando simplesmente de uma escadaria reta, centralizada, perpendicular à Paulista. Sem mais delongas, vamos partir então agora para o programa do museu. O MASP é uma disposição clara e definida de espaços e funções a partir de uma configuração bipartida, com vazio no meio. Uma das partes é abaixo do térreo e composta de 2 pavimentos, onde se localizam os auditórios e o hall cívico, com aberturas voltadas para a Avenida 9 de Julho, sentido centro. A segunda parte é suspensa, acima da esplanada, e nela contém as áreas administrativas e salas de exposição do museu, dispostas também em 2 pavimentos. Então, com essa forma, se cria um espaço de transição, o vazio do Belvedere, que também cumpre não só a função de comunicação entre os 2 lados da cidade, como condição imposta pelo dono do terreno, mas também a do seu próprio organismo. A forma do MASP é princípio, resultado, causa e consequência de sua estrutura. Como toda estrutura bem organizada, se faz reconhecer imediatamente e tem caráter universal e atemporal. Teve durante muito tempo o maior vão livre da América Latina, fato que era considerado pouco importante para a arquiteta, que valorizava mesmo o sistema estrutural, o sistema Ferraz, patenteado por seu criador, o engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz. Explicando bem rapidinho, a estrutura se constitui basicamente pelos pórticos, pelas vigas intermediárias, 3 lajes e os cabos de proteção. Os pórticos são formados pelos 4 pilares de concreto, com consoles que apoiam as vigas intermediárias, e o par de vigas tubulares ocas em concreto protendido, a 20 metros de distância e que vencem o vão de 70 metros. A cobertura é engastada nas vigas superiores invertidas e é constituída por uma laje calha em forma de V, também tendo vigas de sustentação transversais. As vigas intermediárias são as inovadoras patentes do sistema Ferraz, que consiste em aplicar forças de proteção no concreto para comprimi-lo e torná-lo mais resistente, sendo capazes de sustentar as outras 2 lajes. A laje intermediária, que divide os 2 pavimentos, é nervurada. Se apoia nessa viga por engaste, responsável também pela sustentação da laje inferior, que é suspensa por tirantes, barras de proteção ajustáveis localizadas no primeiro pavimento da caixa suspensa. Começando então com o nível -950, é o pavimento onde se encontra o hall cívico, um salão de 22 por 24 metros e pé direito duplo, com acesso independente pela escadaria vinda da Rua Carlos Comenari. É dessa entrada que vemos o grande X das escadas em balanço com guarda-corpos vermelhos, e que dão acesso aos mezaninos no nível de cima, que percorrem todo o perímetro do grande salão, e faz com que, comumente de disposição, ela também seja vista de cima e também se permite objetos de grande dimensão. A partir dessa mesma entrada, à esquerda, a gente tem a biblioteca, com um acervo quase todo constituído por doações do casal Bardi, à direita um restaurante e, ao fundo, áreas de apoio e serviços para as demais funções. No nível -450 é onde ficam os mezaninos, que além de proporcionar essa vista estratégica para o hall cívico, também é lugar de exposições. Mas depois de algumas reformas, parte desses mezaninos foi dividida em espaços mais fechados, com divisórias de vidro, e aí definiu uma livraria, loja de souvenir e também outros ambientes para eventos menores.
Esse pavimento também conta com o chamado grande auditório, para 500 pessoas, que possui também bastidores, camarins e banheiros próprios, e também um corredor de serviços, que é o plano de circulação de ar. Também tem um auditório menor, com capacidade para 60 pessoas. A entrada para os 2 auditórios é compartilhada pelo mesmo foyer, que segue para os mezaninos e andar inferior, ou para a escada em L para a esplanada. Esse embasamento ocupa o terreno quase que por inteiro, e o muro de arrimo arredonda na direção da Avenida 9 de Julho, como era no perímetro do antigo Trianon. O térreo, sob a caixa elevada, vira uma esplanada que prolonga a calçada e convida o público a observar a cidade. Tudo acontece ali, shows ao ar livre, feiras, encontros, atos cívicos, protestos, uma referência simbólica. Em 92, o Belvedere passou a ser chamado Esplanada Lina Bobardi em homenagem à criadora, mas popularmente é conhecido como Vão Livre do MASP. É o principal acesso para as 2 partes do edifício e conta com quase 5.000 metros quadrados de área, sendo 2.100 cobertos com pé direito de 7,90. Contém 2 grandes espelhos d'água e pisos de paralelepípedo de granito, que nas suas juntas brota vegetação, trazendo uma forte aparência antiga e lembra romanticamente o abandono. No nível mais 840, a escada que vem da esplanada entra num pequeno hall externo e depois direciona para o hall propriamente dito, e se divide em 3 partes. 2 corredores externos que dão acesso aos ambientes administrativos e no centro se localiza a sala de exposições temporárias, com 645 metros quadrados de área. No extremo oposto fica a reserva técnica do acervo das coleções de arte. É ao longo desses corredores administrativos que se localizam as barras tirantes, ou seja, é aquilo que literalmente pendura o chão em que se pisa. Finalmente, chegamos ao nível mais 1440, que é o pavimento da Pinacoteca, um grande salão ocupando todo o pavimento e todas as fachadas como cortinas de vidro, onde antes se via todo o panorama da cidade e que de vários pontos podia ser vista, mas hoje não se mantém mais assim devido à preocupação da preservação do acervo à exposição aos raios UV. A Pinacoteca é o espaço dedicado aos cavaletes de cristal, pensados por Lina especificamente para o MASP, onde cada quadro estava preso a um painel de vidro temperado inserido num pequeno bloco de concreto, com a informação relevante atrás e molduras muitas vezes esculpidas e douradas, o que introduz um sentido de luxo do passado. A disposição de obras sugere a de árvores numa floresta, como uma segunda natureza, se dialogando entre si, com o público e com o tempo. Em 1996, esse modelo de exposição foi retirado, mas que já retornou em 2015, graças a Deus. O cavalete, ele retira a pintura da parede, né? E quando ele retira a pintura da parede, né? Aqui essa sala não tem nada nas paredes, né? Ele de alguma forma torna essas obras mais próximas do espectador. O espectador caminha através delas. E nesse sentido, há o que a gente chama uma certa humanização do trabalho de arte, né, da obra, e há também uma certa dessacralização. As obras não estão num outro patamar, não estão numa outra parede, não é um outro mundo, aquilo é próximo a você também. Por que a volta dos cavaletes? Me parece que é uma questão de uma certa direção artística, que em 96 achava que esses cavaletes eram uma limitação muito grande em relação ao pensamento e ao programa expositivo do museu. Muitas dessas gerações mais jovens conhecem esses cavaletes apenas por fotografia, virou de fato um ícone, né? Então nós queríamos, nesse momento, retornar com essa expografia. Muitas dessas molduras são da época do quadro, ou seja, elas têm 100, 200, 300 anos. Então foi criado uma contramoldura feita por um artesão, um marceneiro, especialmente para cada quadro, acompanhando as ligeiras distorções, as ligeiras empenas da moldura original. E também foi pensado pela arquitetura, em parceria com a diretoria artística, uma vista do verso do quadro, que o verso desse quadro, agora transparente, ele com as suas etiquetas, ele conta a história desse quadro, as exposições por onde ele passou, o que legitima a vida desse quadro até a chegada dele no MASP, entre o final dos anos 40 e começo dos anos 50. Que maravilhoso! Será que a gente consegue ver o que a história desse quadro aqui do Renoir?
verso também tem história, né, Fernando? Exatamente, o verso tem história e isso também está ligado à própria arquitetura do museu, revelar o verso do quadro da mesma forma que o prédio revela as suas entranhas, mostrando o ar-condicionado, os materiais brutos, concreto, vidro e a borracha. O nível mais 22 corresponde ao topo das vigas de bordo que contornam todo o perímetro do conjunto, e o mais 24,75 é o nível da superfície das vigas dos pórticos, e tudo isso constitui a cobertura do MASP. No bom exemplo de arquitetura, a forma final se dá pela solução dos problemas estruturais, somada à concepção simultânea de organização dos espaços e implantação adequada, de um jeito que não dá para saber a ordem hierárquica nem cronológica, de causa e consequência. O museu busca a eliminação dos obstáculos, a fluidez de espaços bem resolvidos e a liberdade, deixando em evidência particularidades e universalidades próprias. A relação entre estrutura e função também é causa e consequência mútua. A estrutura depende da técnica e do material. O programa depende da destinação dos usos, e a forma resultante vem dessa junção. No caso do MASP, o sistema de construção determina o ponto de partida. Tipo, foi obrigatória a permanência do antigo belvedere e aí o pretendido permitiu colocar os apoios na direção longitudinal. Mas é preciso deixar claro, a estruturação com certeza tem influência nas funções internas do edifício, mas é o que fica onde que seleciona o remate da obra. E aqui, tudo isso, considerando também os elementos de fechamento, os materiais e a implantação muito bem relacionada com o contexto urbano, dá ao MASP uma identidade genuína e consistente, e sua clara intenção de projeto é alcançada. No MASP, ordem, rigor e precisão estão pré-estabelecidos. Cada parte tem tamanho e proporção correspondentes ao seu uso. A arquiteta organizou ordenadamente todos os elementos, e a partir desse processo, a proporção resultante dá corpo e unidade ao conjunto. O edifício também é modulado, seguindo o sistema estrutural. A modulação da fachada é coincidente com a estrutura. Na planta, as divisões internas são alinhadas com o sistema de vigas superiores, a largura das vigas principais protendidas equivalem à largura adequada para o corredor e assim por diante. A proporção e a escala urbana do MASP estabelecem diálogo por contraste com o seu entorno e a sua implantação, que se encaixa na topografia e deixa a praça livre, nos convida a conhecer a obra e enriquece o contexto no qual está inserido. O conjunto de escadas que une os pavimentos não segue o prumo da escada em L que vem da esplanada. Ele chega no pequeno hall que acessa diretamente a pinacoteca. Esse pequeno trecho de laje proporciona uma espécie de pausa entre os dois pavimentos, como se o visitante precisasse respirar antes de entrar em uma outra surpresa que o MASP proporciona. Nos níveis abaixo do térreo, há também, entre o hall cívico e os mezaninos, as escadas em X, além da escadaria de acesso externo ao hall cívico no nível menos 950. As circulações horizontais de todo o museu são livres e multidirecionais. O não prumo das escadas provoca um zigue-zague de caminhos e o sistema de exposições em cavaletes de vidro não demarca o percurso. Lá na pinacoteca, no salão principal de exposição, a iluminação natural era vinda das cortinas de vidro das fachadas. Mas hoje a gente sabe que isso é prejudicial para as obras de arte, então não é mais assim. A iluminação artificial é feita com lâmpadas de sódio de grande potência, que são colocadas lateralmente ao longo dessas fachadas maiores. E tem os fachos dirigidos para o teto que retornam para o ambiente. A laje da cobertura é pintada de branco e isso faz aumentar ainda mais a capacidade de reflexão. Nos demais andares é diferente, a iluminação é direta, feita por trilhos e voltada para o plano de trabalho ou para as exposições. Desde que o MASP é MASP, o salão da Pinacoteca contou com o uso de ar-condicionado, e nos demais ambientes era usado um sistema de ventilação mecânica por insuflamento e exaustão, inclusive nos auditórios e nos outros espaços de exposição, mas agora também tem ar-condicionado para climatização. O concreto, armado e pretendido, é sempre aparente.
pintado de branco, de vermelho ou, na grande maioria, em sua própria cor. O vidro temperado é utilizado nas cortinas de vidro das paredes da fachada para a Avenida Paulista e também nas que dão para a Avenida 9 de Julho, além de grande parte das divisórias dos ambientes internos. O aço forma os caixilhos que embalam o bloco, os corrimãos e também participam do recurso de absorvimento dos impactos verticais. Também são presentes na armadura do concreto, nos cabos de contenção e nos cabos tirantes que sustentam lá o primeiro pavimento. As pedras a gente tem nos paralelepípedos da esplanada, nos pisos dos pavimentos subterrâneos em pedra goiás, mas agora foram substituídos por granito polido. Pode-se achar até feio, eu digo, não é bonito o Museu de Arte de São Paulo, nunca foi bonito. Não procurei a beleza, procurei a liberdade. Os intelectuais não gostavam, o povo gostou. Gosto muito. Sabe quem fez isso? Foi uma mulher. Poucas adaptações aconteceram desde sua inauguração, até que em 1989, com total concordância de Lina, foi necessário refazer toda a impermeabilização da cobertura, das vigas protendidas e os 4 pilares, que sempre ficaram expostos às intempéries e à poluição de São Paulo. A Lina mandou aplicar a tinta na cor vermelha, que era a ideia original, mas que não tinha sido possível executar porque, quando foi inaugurado o museu, o Brasil estava passando por um dos piores e mais agressivos períodos da ditadura militar, e pintar de vermelho não teria sido permitido. Entre 1996 e 2001, a administração empreendeu diversas reformas, construindo um subsolo abaixo do nível menos 950 e instalando um segundo elevador próximo ao existente. Isso já interferiu de maneira significativa no conjunto, mas eram necessidades funcionais para a continuidade do MASP. Foi criada também uma bilheteria externa, mas isso resulta num falso volume e ainda atrapalha a percepção da vista, característica pela qual tanto prezava o antigo dono do terreno. O edifício é tombado desde 1982 pelo Condefat e desde 2003 pelo IPHAN. Lina traz para o MASP a dualidade da composição, através do contraste entre geometria e materialidade. A caracterização que essa dualidade forma segue a melhor tradição acadêmica, que no caso foi na Itália, e se espelhava aquelas de Lúcio Costa e os outros arquitetos do seu grupo no Brasil. Tem as mesmas estratégias e afetam as particularidades de planta e elevação, assim como a escolha de materiais e técnicas construtivas. O projeto pode indicar raízes para o passado, mas não traz nostalgia. Pode se beneficiar de conquistas tecnológicas, mas não idealiza novidade. O museu como portal e caixa pendurada foi feito pela exigência da implantação, mas também pode mostrar informações significativas para o programa. Galerias de obras de arte tradicionais são normalmente salas longas em primeiro piso, mas no MASP passa-se a ter a necessidade de sair do chão para entrar no museu. Isso é literalmente outro nível. O embasamento sobrepostos por faixas verdes faz a ligação entre marco e paisagem, e sua extensão em T mostra a transição. Lina participa da arquitetura brasileira do século XX e, fundamentalmente, modernidade e tradição deveriam andar juntas, sempre olhar, estudar e aprender com o passado. Sabemos que Lúcio Costa entendia arquitetura como, abre aspas, uma proposta inclusiva, onde a concepção formal estática e uma concepção formal dinâmica se encontraram e complementaram. A primeira é associada a um eixo mesopotâmico-mediterrâneo e exemplificada pela arquitetura clássica, que se contém como um cristal. A outra é associada a um eixo nórdico-oriental e exemplificada pela arquitetura gótica ou pela barroca, que desabrocha como uma flor. Fecha aspas. Aqui no Brasil, a dualidade de composição
Sempre presente na arquitetura desse grupo, inclui também a harmonia do edifício barra e embasamento expandido, que olha só, a gente vê por aqui. De uma forma ou de outra, Lina nunca foi realmente uma estranha no ninho brasileiro, e suas obras podem muito bem confirmar isso. Ela soube, em grande estilo, dar exemplo e contribuição para a história da arquitetura no Brasil do século XX, e com o MASP trouxe inovação construtiva e museológica, além de sua utilização, que é extremamente abrangente para todos os tipos de público, por dentro e por fora.